E se a entrevista não começasse com uma pergunta, mas com uma flecha simbólica atravessando o silêncio e avisando: aqui não tem conversa pequena, só expansão, riso nervoso e verdades ditas sem pedir desculpa. Porque quando o Sagitário segura o microfone, o podcast vira estrada. E o convidado percebe rápido que não está ali para responder, mas para viajar. Viajar nas ideias, nos sentidos, nas crenças e até nas próprias contradições. Tudo isso sob a regência de Júpiter, esse planeta exagerado que não aceita respostas curtas nem destinos previsíveis. Sagitário fala, ri, provoca, interrompe, se empolga, se perde e se encontra de novo. Como quem sabe que o mapa não serve para controlar o caminho, mas para lembrar que sempre existe outro horizonte logo ali. E é nesse clima meio caótico, meio genial, que a conversa começa a tocar algo profundo. Porque enquanto o Sol simbolicamente ocupa territórios de expansão e propósito, a Lua muda de humor no meio da gravação. E os planetas parecem alinhar a ousadia com a sinceridade brutal. Nada ali é neutro. Cada pergunta carrega um arquétipo antigo, o do buscador, do filósofo errante, do contador de histórias que aprendeu observando padrões humanos repetidos ao longo dos ciclos. A astrologia observacional mostra isso há séculos. Sagitário não entrevista para confirmar o que já sabe. Entrevista para testar crenças, provocar risadas desconfortáveis e ver o que sobra quando as máscaras caem. O convidado começa falando de carreira, mas logo está refletindo sobre liberdade, sentido da vida e escolhas feitas por medo ou coragem. Enquanto o sagitariano solta uma piada que parece leve, mas acerta em cheio como uma flecha bem treinada. Esse é o conceito central desse podcast. Não é sobre perguntas certas. É sobre expansão de consciência através do confronto honesto com a própria verdade. Importa porque todo ser humano vive ciclos solares e lunares, de crescimento e revisão. E Sagitário escancara isso sem cerimônia. Quando certos alinhamentos favorecem a visão de longo prazo, ele puxa o assunto para o futuro. Quando a Lua pede emoção, ele força o convidado a falar do que sente, mesmo rindo. Na mitologia, Sagitário carrega o arco porque entende que mirar longe exige coragem. E nas histórias reais isso se repete. Pensadores, viajantes, cientistas e comediantes sempre avançaram quando ousaram questionar dogmas. Há registros históricos de períodos em que grandes descobertas surgiram justamente quando alguém fez uma pergunta inconveniente, dessas que não cabem em entrevistas educadas. O sagitariano honra esse padrão. Ele conta casos de viagens que deram errado, ideias que falharam e verdades que doeram, porque sabe que crescimento não nasce da perfeição, nasce da experiência direta. A virada acontece quando o ouvinte percebe que aquela conversa aparentemente bagunçada está espelhando a própria vida. Quantas vezes a busca por sentido foi adiada por medo de parecer exagerado? Quantas ideias ficaram guardadas esperando permissão? Sagitário mostra que transformação começa quando a escolha é expandir, mesmo sem garantia. A flecha só voa quando alguém solta o arco. E aqui entram os passos práticos, simples e possíveis. Escute mais ideias que desafiem suas certezas. Ria de si mesmo quando perceber rigidez, permita conversas longas sem objetivo imediato. Observe seus próprios ciclos de entusiasmo e cansaço como indicadores de alinhamento interno. E escolha uma crença limitante por semana para questionar, nem que seja em silêncio. Não é sobre concordar com tudo, é sobre permitir que novas perspectivas atravessem sua visão. O fechamento desse podcast sagitariano não seria um adeus, seria um convite provocativo, quase um desafio sorridente. Qual verdade você anda evitando por conforto? E o que mudaria se tivesse coragem de rir dela e seguir em frente? Compartilhe suas experiências, comente suas descobertas, porque essa troca cria uma egrégora viva, uma família de buscadores que cresce junta, se expande junta e entende que transformação não é destino final, é caminho percorrido em boa companhia.